Bom dia a todos os participantes deste evento, servidores, magistrados e convidados. Em nome do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, iniciamos esta importante edição da caravana virtual da Rede de Centros de Inteligência. Este evento se integra à iniciativa do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, que promove as caravanas que são sediadas por tribunais de todo o país. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul selecionou um tema de interesse nacional para debate, conforme o edital do CNJ, focando na nota técnica número 12 de 2025, assinaturas eletrônicas e o risco sistêmico de fraude, validade jurídica. Antes de iniciarmos, seguem algumas observações. Para garantir a inclusão, informamos que a transmissão via YouTube conta com a presença de intérprete de Libras. A emissão de certificado será realizada pela Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante sistema de gestão de presença digital. A lista de presença será disponibilizada logo após este momento inicial nos chats do Teams e do YouTube. E para garantir o fluxo contínuo do conteúdo técnico, as perguntas serão coletadas também via chat e direcionadas aos painelistas. Participam do evento de hoje o excelentíssimo desembargador Wilson Bertelli, doutor em Direito Processual pela USP, professor da ESMAGES, de cursos de pós-graduação e que preside o Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, representando o excelentíssimo desembargador Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Mato Grosso do Sul, e o excelentíssimo desembargador Marco André Nogueira Henson, diretor-geral da Escola Judicial. A excelentíssima juíza de Direito Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, que atuará como moderadora, juíza titular da primeira vara dos Juizados Especiais de Três Lagoas e mestra em Direitos Humanos pela UFMS. A juíza Janine, que neste ato representa a conselheira do CNJ, Daniela Pereira Madeira, integra o Grupo Operacional do Centro de Inteligência do Poder Judiciário e Grupo Operacional do CIGEMES. A excelentíssima juíza de Direito Adriana Lamper, relatora da nota técnica número 12 de 2025, graduada em Direito pela UPF, especialista em Direito Constitucional e Processo Civil pela PUC, RJ, especialista em jurisdição inovadora pela Infam, mestre em Direitos Humanos pela UFMS, doutoranda na Universidade de Gênova, Itália, e integrante do Grupo Operacional do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. O excelentíssimo juiz de Direito, Marcos Abreu de Magalhães, também relator da nota técnica número 12 de 2025, graduado em Direito e em Economia pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Digital pela Infam, mestre em Direito e em Compliance pela Ambra University e doutorando em Direito na Universidade de Gênova, autor de livros e artigos em Direito Digital e integrante do Grupo Operacional do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. E o senhor Wilson Hirata, especialista em Gestão de Segurança da Informação e Comunicações pela Universidade de Brasília, MBA em Auditoria pela FIPECAF, especialista em Gerência Contábil, Financeira e Auditoria, graduado em Administração pela Universidade de Brasília, tecnólogo em Processamento de Dados pela Universidade Estadual de Maringá, analista de sistemas e auditor. No ITI, exerceu o cargo de assessor técnico coordenador-geral de normalização e pesquisa, ouvidor e atualmente ocupa o cargo de assessor do diretor-presidente do ITI. Para as boas-vindas e o compromisso institucional do Tribunal Anfitrião, convidamos para sua fala o desembargador, o excelentíssimo desembargador Wilson Bertelli, presidente do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, neste ato representando o excelentíssimo desembargador Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e o excelentíssimo desembargador Marco André Nogueira Henson, diretor-geral da Escola Judicial. Bom dia. Eu, com muita satisfação, abro essa caravana virtual e aqui digo que represento o presidente do tribunal, o desembargador Dorival Renato Pavan,
e o diretor da Escola Judicial, o doutor desembargador Marco André, a quem rendo minhas homenagens e a gratidão por participarem desse evento conosco, a escola como parceira e o Tribunal de Justiça por ter nos autorizado a realizarmos essa caravana virtual aqui no Estado. Embora seja hoje protocolo do CNJ que a gente não deve repetir todos os que já foram nominados pela abertura, na abertura, como fez com muita propriedade a Jaqueline, eu quero saudar a colega Janine Trindade, que aqui representa o Conselho Nacional de Justiça, e a conselheira Daniela Madeira, o senhor Dr. Wilson Irata, que com muita honra para nós aceitou participar deste evento. Seja bem-vindo. Os colegas, a juíza Adriana Lamper e o doutor juiz Marcos Abreu de Magalhães, que são os relatores dessa nota técnica, e digo que é com grande satisfação que damos início a este evento que aborda um tema crucial para a justiça e para a sociedade, qual seja assinaturas eletrônicas e o risco sistêmico de fraude e validade jurídica, e foi selecionado pela sua relevância e urgência. Vivemos em uma era em que a transformação digital redefine a forma como produzimos, autenticamos e preservamos provas, contratos e atos judiciais, e nesse contexto a assinatura eletrônica surge como um instrumento de eficiência, segurança e acessibilidade, desde que amparada por legitimidade técnica e jurídica. Três pilares, eu acho que se destacam nessa discussão: a validade jurídica e o marco normativo, o riscos sistêmicos de fraude, ou as práticas para uma adoção segura. Esse debate busca, sobretudo, uniformizar entendimentos sobre o valor probatório das assinaturas eletrônicas, simples, avançada e qualificada, do ICP Brasil. Ao fazê-lo, estamos alinhados ao macro desafio do CNJ de fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e proteção de dados, e reforçamos a segurança jurídica, valor institucional fundamental do nosso Tribunal de Justiça. Nosso objetivo é munir magistrados e operadores de direito das diretrizes contidas na nota técnica número 12 do nosso Tribunal, alertando quanto ao uso correto e direcionado das assinaturas eletrônicas. Encerrando essa abertura, este evento não apenas celebra as possibilidades da assinatura eletrônica, mas principalmente reforça o compromisso público com a segurança, a transparência e a confiança no sistema judiciário. Que nossas discussões resultem em práticas robustas, legais e proporcionais ao desafio de um ecossistema cada vez mais digital. Eu digo que os centros de inteligência, essa rede dos centros de inteligência, eles têm uma responsabilidade muito grande nesse novo cenário, e não só nas questões de demandas repetitivas, em todas as questões que possam ser repetidas em vários processos, e essa é uma delas, né? E por isso a atualidade e importância desse momento. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo um bom debate e um bom trabalho. Muito obrigada, desembargador Wilson Bertelli. Convidamos agora a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, que, além de ser membro do CIGEMES, tem a honra de representar a conselheira do CNJ, Daniela Pereira Madeira. A juíza Janine dará prosseguimento ao evento, trazendo uma breve contextualização sobre as caravanas virtuais da rede de centros de inteligência que marcaram este ano. Bom dia aos integrantes desta conferência, bom dia aos nossos espectadores. Infelizmente, por incompatibilidade de agenda, a conselheira Daniela Madeira não pôde comparecer ao nosso evento, e sendo eu integrante do grupo operacional do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, do CNJ, eu recebi com carinho o pedido da conselheira para representá-la. Esta será a 13ª edição da caravana virtual dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário. As caravanas são uma iniciativa do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, instalada no CNJ,
e estão sob a coordenação da conselheira Daniela Madeira. Trata-se, então, de um evento virtual com sede rotativa entre os diversos tribunais participantes, e é um espaço pensado para a troca de experiências, de boas práticas entre os diversos segmentos da justiça. O objetivo, então, é aprofundar o debate sobre a gestão de precedentes, demandas de massa, estruturação dos centros e assuntos, como o desembargador Bertelli acabou de colocar, que afetam a todos nós, como o desta caravana. Então, queremos fortalecer a rede nacional de inteligência judicial e incentivar a inovação e a cooperação institucional com eventos como hoje. Já tivemos 2 editais de chamamento para as caravanas, um em setembro de 2024 e outro em janeiro de 2025. Ambos esses editais foram repletos de ciclos de eventos que vão até o final deste ano. Em síntese, 4 assuntos já foram tratados nestas 12 caravanas. De forma geral, direitos e proteção de grupos vulneráveis, demandas repetitivas e litigiosidade, assinaturas eletrônicas e segurança jurídica, no qual também se inclui esta caravana, e, por fim, um outro foco foi a inovação e gestão. Todas essas caravanas anteriores podem ser acessadas em um link no site do CNJ, que será postado aí no chat do YouTube e também colocado aqui no Teams, e podem ser acessados sempre para conhecimento. O CNJ divulgará em breve um novo edital para a continuidade dessa iniciativa das caravanas, para que continue o fortalecimento permanente da inovação e da inteligência em todo o país. A conselheira Daniela, em nome dela, eu faço aqui o agradecimento ao Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pela organização desse evento e um reconhecimento a todos os tribunais parceiros e a toda a rede dos centros de inteligência pela cooperação que tem se mostrado contínua. E, por fim, termina aqui o nosso agradecimento, desejando um ótimo evento. Obrigada, doutora Janine. Convidamos os magistrados relatores, doutora Adriana Lamper e doutor Marcos Abreu de Magalhães, para iniciarem a apresentação da nota técnica número 12 de 2025. Bom dia a todos, eu sou Marcos Abreu, juntamente com a minha colega Adriana Lamper, nós vamos apresentar essa nossa nota técnica. Primeiramente, gostaria de rapidamente cumprimentar aqui todos os colegas do Poder Judiciário, na pessoa do nosso desembargador Bertelli, e cumprimentar também toda a comunidade aí de direito informático, de informática de sistemas, aqui na pessoa do nosso convidado, né, o Dr. Wilson Hirata, e finalmente todos os operadores jurídicos na pessoa do nosso corregedor da OAB-MS, aqui, Dr. Luiz René. Rapidamente aqui eu vou compartilhar a tela. A assinatura eletrônica, ela tem como qualquer assinatura, o objetivo de confirmar que a autenticidade, a identidade e validar um documento. As assinaturas são utilizadas para validar que a prova do negócio jurídico, a autenticidade do documento, confirmar a identidade, a validade do título, confirmar uma credencial. Nós temos na história, vários tipos de assinatura. No mundo ocidental, aqui a assinatura caneta, mas nós temos também no Oriente, nós temos aqui o ranco, milenar no Japão, que é uma espécie de carimbo, mas que também é sujeito à perícia, ele é muito delicado, cada um guarda o seu numa gaveta. Eles foram difundidos para uso geral ali há uns 500 anos, mais ou menos, durante o período Edo, e ainda tem seu lugar ainda no século XX no Japão, e agora cada vez menos, evidentemente, com o advento do mundo digital. Você quer um carimbo de madeira, depois de plástico, e a marca no papel era o ICANN, e o ICANN é sujeito à perícia, e ele ajudava a identificar e a dar uma validade como a nossa assinatura por aqui. Só para dar um exemplo, que a assinatura digital não é uma grande novidade, é uma forma digital de você reproduzir ou dispor das utilidades, das funcionalidades de uma assinatura,
né? Nós temos aqui coisas registradas pelo banco, que até 2019 era necessário ter esse tipo de registro, de assinatura, de mecanismo para abrir uma conta. E eu estou passando rápido aqui para chegar no nosso assunto aqui, que é o que é comum em todas as assinaturas. Uma marca personalizada identifica o autor e ele confirma uma manifestação de vontade. Então, ele vem junto com o documento e o conteúdo do documento ele vai ser validado ali por essa assinatura e vai haver uma vinculação entre o conteúdo jurídico daquele documento e aquela pessoa que assina esse documento. A gente vai fazer uma apresentação aqui meio dividido, eu e a doutora, e aí eu vou passando aqui para a doutora um pouquinho, aí eu falo um pouquinho, a doutora fala um pouquinho. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria cumprimentar o desembargador Bertelli, principalmente pelo fato que eu faço parte, assim como os demais membros, da primeira formação do Centro de Inteligência, ou seja, o nascedor do Centro de Inteligência, e a interlocução que o desembargador Bertelli proporcionou desde o início da criação do Centro de Inteligência, juntamente com o desembargador Luiz Gonzaga, foi muito bacana, porque a gente conseguiu fazer uma conversação entre primeiro e segundo grau. O que acontecia no primeiro grau e o que acontecia no segundo grau. E essa conversa fez com que a gente conseguisse emitir várias notas técnicas. Então, assim, o nosso agradecimento, principalmente por essa escuta aberta, né, do desembargador Bertelli, que nos proporcionou essa abertura no sentido de realmente trazer os problemas que a gente vivencia no primeiro grau e também trazer para nós esse feedback em relação ao segundo grau. Acho que isso foi muito importante, é uma das grandes aberturas do Centro de Inteligência, né, de sair dessa visão micro para ser uma visão macro de todo o sistema, da análise de todo o sistema. Cumprimentar, então, a nossa colega Janine, que está representando a conselheira Daniela Madeira. A colega Janine também foi uma das, digamos assim, que gestou o Centro de Inteligência e está sempre à frente, sempre atenta a todas essas questões. Os demais membros do nosso Centro de Inteligência, a Tchelle, o Eduardo, a Liliana, todos os demais, e também o representante da OAB, que também está participando da nossa caravana virtual. Eu e o Marcos, nós elaboramos essa nota técnica, então por isso que a gente achou por bem como a gente elaborou a nota técnica no sentido de a gente conversou muito a respeito do que era importante, o que não era importante, e por isso que a gente achou também que seria interessante esse bate-bola, né? No sentido dele falar um pouco, no sentido de eu colocar também algumas situações. E por isso que a gente vai fazer esse bate-bola. Uma hora ele vai falar, uma hora eu vou colocar algumas situações, e por isso que a gente está nesse sentido. E agradecer também o CNJ, né, o pessoal que dá todo o apoio, tanto na forma virtual, a EJUD também, que nos proporcionou esse apoio, e a nossa servidora Jaqueline também, que proporcionou esse binário. A assinatura, como o Marcos falou, a assinatura e a firma é necessário, como a gente tem no cartório extrajudicial, a gente tem o reconhecimento da firma. Então, a assinatura eletrônica, a assinatura digital, nada mais é do que também essa autenticação da assinatura. O que serve para isso? A prova do negócio jurídico, uma confirmação da validação do título e autenticidade documental. Se puder passar o slide, Marcos, obrigada. Nós temos uma linha do tempo em relação às assinaturas. Assinaturas físicas, então nós temos um selo, um carimbo, que é a marca institucional pessoal, que é essa que o Marcos colocou antes, né, da antiguidade. Nós temos a impressão digital, que muitas vezes, a princípio, é utilizado principalmente pelas algumas pessoas analfabetas, que é colocar a impressão digital, mas o Marcos também vai colocar uma situação que está acontecendo também, muitas vezes a gente tem uma impressão digital, digitalizada. Também tem a assinatura manuscrita, que é aquela que a gente faz à mão, né? E aquela que eu falei agora, a firma reconhecida.
Nós temos também das assinaturas tecnológicas. Então, nós temos a assinatura eletrônica simples, a assinatura eletrônica avançada e a assinatura digital, que seria a assinatura qualificada pelo IPC, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil. E também tem o blockchain e os tokens, que são as tecnologias emergentes, né, que estão surgindo. Se puder passar o slide, Marcos. O que nós temos a diferença das assinaturas? A assinatura digitalizada é uma imagem obtida por meio de um escaneamento ou fotografia de um material impresso. É aqueles que a gente, geralmente o que é usado, principalmente em procuração, que o advogado faz a procuração, dá para a parte assinar, ela assina e ele digitaliza e junta isso no processo. Ele não utiliza nenhum tipo de processo tecnológico de criptografia e, a princípio, ela teria um baixo nível de segurança das informações. A assinatura eletrônica é um recurso para o qual não é necessário um certificado, a princípio, um certificado digital para o reconhecimento da identidade. Ela faz uma forma ela coleta informações de uma outra forma, por exemplo, como geolocalização, o endereço de IP, uma foto, assinatura, biometria, né? E não é possível uma validade jurídica garantida. Via de regra, ela é utilizada quando há um acordo entre as partes, ou seja, as partes aceitando isso. A assinatura digital é aquela que representa uma maior segurança. Acredito que o nosso convidado, o Dr. Wilson, também vai falar a respeito disso, por se tratar de uma marca criptografada, que é inserida no documento digital, trazendo diversas formas de proteção de dados contra as fraudes. A certificação digital baseada no IPC Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, garante, então, uma presunção de autenticidade, validade e integridade do conteúdo digital. Ela equivale à assinatura que é realizada no cartório, de forma presencial e manuscrita. Ela é efetuada com base na criptografia. Chama-se criptografia assimétrica, ou seja, ela utiliza duas chaves. Nós temos, então, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública ela é criptografada e a privada ela faz a descriptação, né? É como se fosse uma caixa de correio, onde para a pessoa mandar uma mensagem para mim, eu preciso que eu dê o endereço para ela, mas somente eu vou conseguir ler a mensagem porque ela vai mandar exatamente no meu endereço. Então, são duas chaves, como eu falei, uma pública e uma privada. Então, faz a criptografia, ou seja, a codificação dos dados, e posteriormente faz a decodificação dos dados. Obrigada, Marcos. Aqui nós temos um exemplo de assinatura assim, digitalizada. O que é uma assinatura digitalizada? É aquela que eu mencionei anteriormente. Ou seja, quando nós temos um documento que ele é escrito, e daí depois nós temos a pessoa assina e é digitalizado. Nesse caso que está aparecendo aqui, muitas vezes acontece do que? De tirarem uma foto do documento ou somente a assinatura da pessoa e fazer uma colagem em outro documento. E, principalmente, às vezes acontece algumas vezes em procuração. Esse documento ele não é válido, porque ele não configura nenhuma assinatura manuscrita da pessoa. Esse processo de assinatura, geralmente ele utiliza dois fatores para fazer a autenticação. Ou é feito por meio de biometria, ou é feito pelo IP da máquina, ou por meio de senha, que é encaminhado uma senha para a gente digitar o número da senha, né? Nas assinaturas simples, principalmente quando para clicar lá para aceitar o documento, por exemplo, na rematrícula do meu filho, encaminharam para mim um documento via e-mail e eu só precisei clicar lá concordando com o documento, e seria uma assinatura eletrônica, sem nenhum outro fator de verificação posterior. Alguns casos, como eu coloquei aqui, tem o IP, a geolocalização, a data e hora. Eles têm o carimbo de tempo, que a gente chama, principalmente nessa parte aqui de baixo, assinatura eletrônica, está assinado por Maria Silva, tem um e-mail, aqui chama-se carimbo de tempo, e tem o IP da máquina para colocar a identificação. É uma das formas de verificação das assinaturas eletrônicas.
principalmente utilizado como multifator de confirmação. Então, como eu falei antes, por e-mail, SMS, geolocalização ou também constando o carimbo de tempo. Se puder passar o outro, Marcos. E daí nós temos a assinatura digital. A assinatura digital é essa que é pelo IPC, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil, que nós utilizamos o token ou card, ou, inclusive também pode ser por nuvem, né? E tem o certificado digital, que nós temos, então, a autoridade certificadora, a autoridade certificadora raiz, onde ela credencia as demais autoridades para emitir esse certificado, que é feito com a presença da pessoa fisicamente, então ela identifica. Aqui, além do carimbo de tempo, vocês podem ver, também tem a indicação do certificado do IPC Brasil, ou seja, que ela foi assinada por meio de uma chave, né, que é essa que eu falei da criptografia assimétrica, ou seja, que são utilizadas duas chaves, uma chave pública e uma chave privada, para fazer a validação desse documento. Se puder passar, Marcos. Essas chaves, então, como falado, a chave pública e as chaves privadas e o certificado. Somente o proprietário pode acessar a chave privada para decifrar as mensagens que são cifradas com a chave pública correspondente. Então, ocorre uma codificação e daí depois a decodificação. Na criptografia de chave pública, uma chave pública e uma chave privada são geradas para um aplicativo. A autoridade de certificação fornece um certificado para verificar a identidade do emissor. Então, como token, números primos, nesse sentido. Em relação ao marco legal das assinaturas, esse seria o estado da arte. As principais legislações que nós encontramos são a medida provisória 2200-2, que faz a criação da infraestrutura das chaves públicas, a estrutura hierárquica de certificação e a base para assinaturas qualificadas. Já na Lei 14.063 de 2020, nós temos, daí ocorreu a classificação dos tipos de assinatura, que é assinatura simples, avançada e qualificada, com níveis de exigência conforme a natureza do ato, né, e a regulamentação para a administração pública. Então, nós tivemos o decreto 10.543, 2020, que faz a regulamentação para a administração pública, os requisitos técnicos para cada nível e a implementação gradual na esfera federal. E já a Lei 11.419, de 2006, trata do processo judicial eletrônico, que esse é muito importante, principalmente na área jurídica. E a respeito também fala da validade de documentos eletrônicos em juízo e as comunicações processuais eletrônicas. Mas a gente não pode nunca esquecer que o Código Civil, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. Trata-se do princípio da liberdade de forma e aplicação no contexto digital. Por que a gente trouxe essa questão do Código Civil? Principalmente em relação à questão que envolve o estande probatório em relação às assinaturas digitais. Mas a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Se puder passar, Marcos, agradeço. Então, os tipos de assinatura eletrônicas. Nós temos a simples, que é uma identificação básica, que lá prevista lá na Lei 14.063 de 2020, no artigo 1º, inciso 1º, né, com que tem uma menor segurança, que principalmente utilizado com login e senha, que ela é mais vulnerável às fraudes. É utilizado muito para formulários simples, declarações de baixos riscos e aceites em sites. Esse que eu mencionei para vocês da rematrícula do meu filho, no sentido de somente dar um aceite no e-mail que foi enviado. Avançada. Então, a avançada, ela identifica de forma unívoca o emitente da declaração, o controle é exclusivo, detecta alterações e autentificação multifator, ou seja, é aquela que, para você confirmar uma determinada operação ou um contrato, ela manda, por exemplo, uma senha lá para o e-mail, e daí com esse e-mail, a senha ali você coloca no aplicativo e ela confirma que você é você mesmo, né? Por isso, é utilizado em contratos comerciais, documentos corporativos e processos internos.
ela tem a validade, em relação à validade jurídica dela, ela depende muito do contexto e da aceitação. Por isso que a gente falou do artigo 107, no sentido de que se a lei não exige uma forma específica, a validade da vontade das partes, ela deve ser aceita. E a qualificada é aquela em que é o certificado do ICP Brasil, ou seja, da Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, que é a criptografia assimétrica, essa das duas chaves, uma pública e uma privada, e a autenticação presencial, ou seja, precisou ir na frente de uma autoridade credenciada pela autoridade raiz, que a gente fala, né? E as principais aplicações são os atos notariais, os contratos de alto valor e procurações especiais. Ela tem plena validade e equivale a uma firma reconhecida em cartório. A assinatura qualificada, então, ela possui essas características de autenticidade, para identificar com certeza quem é o autor do documento, a integridade, ou seja, a garantia de que o documento não foi assinado, aliás, não foi alterado desde quando foi assinado, e mantendo-se, assim, o conteúdo íntegro. E o não repúdio. Aqui existe uma grande... que a gente precisa analisar bastante em relação ao estándar probatório, porque impossibilidade, o não repúdio significa a impossibilidade técnica e jurídica do signatário negar a autoria do documento, o que confere uma segurança jurídica. Então, principalmente, em relação ao estándar probatório, essa assinatura qualificada. Já em relação ao processo eletrônico, é necessário fazer uma análise melhor em relação a essa situação, porque a Lei 14.063, que estabeleceu as assinaturas eletrônicas simples, avançada e qualificada, ela diz que o processo, que essa lei ela não se aplica aos processos judiciais. Então, a legislação que é aplicada aos processos judiciais é a Lei 11.419, de 2006. No artigo 11, ela fala que os documentos produzidos eletronicamente e juntados processos eletrônicos com garantia de origem do seu signatário, na forma estabelecida nesta lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. E, portanto, a garantia de origem da identificação do signatário só é plenamente atendida pelas modalidades previstas no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei 11.419. Então, o que significa que as procurações são regidas por lei específica. Portanto, uma procuração que ela adentra ao processo judicial, ela precisa estar devidamente assinada pela assinatura da chave do token, ou seja, uma assinatura qualificada. Até no Código de Normas do nosso próprio Tribunal de Justiça coloca que a assinatura digital, a assinatura em meio eletrônico, que permite aferir a origem e a integridade do documento, é baseada em certificado digital, o padrão da infraestrutura de chaves públicas, o ICP, e que é emitido pela autoridade certificadora credenciada. Portanto, em relação aos processos judiciais, existe uma outra legislação que determina que tem que ser por meio de uma assinatura qualificada. Não existe validade em relação às assinaturas simples e avançada. O que pode acarrentar situações que podem advir de uma procuração que ela não é assinada por meio do certificado digital de uma assinatura qualificada pelo ICP Brasil. Então, caracteriza uma ausência de representação processual válida. Existe a possibilidade do juiz pedir para o advogado regularizar a situação, porque pode ocorrer o indeferimento da inicial, né, a extinção da ação, e inclusive pode ser considerado o réu revel em razão da ausência de uma representatividade válida em relação ao processo. E reputa-se inexistente o ato praticado pelo advogado sem essa procuração válida. A nulidade dos atos praticados pelo advogado sem uma procuração válida. Isso a gente consegue verificar lá no artigo 76 do CPC, que fala sobre isso. E, então, o processo judicial somente ele é válido se a assinatura for qualificada. Pressupõe, como eu falei, a autenticidade em relação ao autor, a integridade, ou seja, que o documento não foi alterado, e o não repúdio.
As demais modalidades de assinatura eletrônicas, simples ou avançada, podem ser apostas nos documentos materiais, como contratos entre os particulares, os quais podem constituir objeto litígio em processos judiciais. Aqui é importante a gente distinguir a seguinte situação, que o processo judicial ele exige que a procuração, né, o pressuposto de validade, seja feita por uma assinatura eletrônica qualificada. Em relação à discussão de objeto de litígio, ou seja, um contrato que é objeto de litígio, ele pode ser assinado por meio de uma assinatura simples, assinatura avançada, e daí, em relação a isso, que nós começamos a entrar em relação à questão do estande probatório, em relação às assinaturas digitais. Então, o que significa que os contratos particulares, embora possam constituir objeto de litígio no processo, não submetem às mesmas exigências formais dos documentos destinados a comprovar os pressupostos processuais. E agora o Marcos vai falar um pouquinho sobre a assinatura eletrônica e o estande probatório. Então, continuando aqui, como a gente viu aqui, a assinatura dentro do processo, o advogado só peticiona com assinatura eletrônica, com um certificado digital da ICP Brasil, tudo perfeito. Isso está na lei de 2006, que rege o processo eletrônico, e o que é incluído no processo é assinado pelo advogado. Então, o movimento processual está bem fechado aqui, com a nossa assinatura eletrônica, que tem a presunção de validade, porque ela tem esse conjunto de mecanismos, que não é o desenhinho aqui do GovBR, mas sim o conjunto de metadados que está junto ao arquivo, que pode ser conferido. Ok. Essa assinatura eletrônica com certificado digital, ela movimenta o processo. O juiz assina com certificado digital, as partes assinam com certificado digital, e até a consulta aos sistemas é com certificado digital, o que permite todo esse controle. O objeto do processo, por sua vez, inclusive a própria procuração, se ela for discutida em juízo, ela pode ser assinada de qualquer forma, porque aí entra o artigo 107 do Código Civil. Você tem a liberdade de contratar como você quiser. Então, a gente aqui não vai ter essa garantia, se você usar outra ferramenta para fazer uma assinatura, essa garantia de essa presunção de validade, essa presunção de autenticidade dessa assinatura. Nós temos várias assinaturas que não são qualificadas, que são avançadas, e essas assinaturas são criadas por particulares que inventam um sistema que ele diz que vale. Eu tirei uma foto da pessoa, eu mandei a pessoa piscar o olho, eu mandei a pessoa sorrir. Tem banco aqui que manda você se movimentar, cada vez manda você fazer alguma coisa. Mas isso não é uma garantia legal. Isso é uma garantia lógica. O cara que desenvolveu esse sistema para o banco, esse cara que está vendendo esse sistema na internet, ele diz que isso aí faz sentido acreditar nessa assinatura dele. E aí, como a gente vai ver, isso é sujeito a fraude e as fraudes estão acontecendo. Nós temos também um problema muito grave, que é o compartilhamento da assinatura digital. A assinatura, como a física também, a tinta, a caneta, ela é personalíssima, ela é intransferível. Você não pode mandar alguém assinar por você. Você pode fazer uma procuração para a pessoa assinar o nome dela, representando você. Mas você não pode mandar alguém lá, escreve meu nome e diz que eu assinei. Na assinatura digital também não. Existem no mercado várias soluções para compartilhar o token. Você coloca um token no escritório, coloca a sua senha no aplicativo que você comprou, e os funcionários, que podem nem ser advogados, eles vão assinar com a sua assinatura. Isso aí foge da ideia da assinatura ser personalíssima e da regra de não compartilhar a senha. Mesmo que você não conte a senha para os seus colegas, os seus empregados, seus contratados no seu escritório, se você usa um aplicativo que usa a sua senha e autoriza eles a fazerem isso, isso aí é uma brecha de segurança muito grave. A assinatura eletrônica avançada, sem o certificado digital, como eu estava falando, você coloca o rosto ali e é um sistema que alguém criou. Ele coloca
um carimbo de tempo, ele coloca uma localização, ele coloca uma foto de alguém, ele junta tudo, faz um hash, por exemplo, junta os metadados, os dados do contrato e entrega como se fosse uma assinatura, e é uma assinatura avançada, mas ela vai depender de convencer o juiz, ou convencer, no caso concreto, ela não tem a presunção de validade. Porque nós temos aqui os estándares probatórios. Os estándares de prova são níveis, são critérios para avaliar a prova da alegação. Quando você chega num processo judicial, muito provavelmente aquele documento foi contestado. Existe uma controvérsia, muito provavelmente um devedor que tem que entregar a parte dele do contrato pode alegar que nunca assinou aquele contrato e pode nunca ter assinado mesmo. E aí você tem esse problema de o juiz ter que desenvolver como é que vai, o que vale. E essas leis aqui não existem mais, e você tem qualquer valor agora, vale o artigo 107, você tem qualquer valor se a lei não exigir expressamente, qualquer tipo de declaração de vontade é válida. No caso aqui, na lei processual, essa lei de 2006, exige assinatura qualificada. Para fazer contratos, não. E aí, o que a gente tem? No CPC, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio, inclusive eletrônico, nos termos da lei. E aí vai para a Lei 14.063. E diz que vale a assinatura avançada desde que ela não seja contestada pela parte que assinou. Ou seja, no processo, justamente, é onde a parte estará contestando essa validade, né? Então, a regra geral de prova, ela não autoriza o uso da assinatura avançada. Nós temos aqui a jurisprudência do STJ, que em várias vezes diz que o consumidor impugnou a autenticidade da assinatura, tanto faz se física, se digital, a instituição tem que, o contratante, quem está querendo executar, tem que provar a validade dela. Uma assinatura à caneta pode ser provada com reconhecimento de firma por presença. Uma assinatura digital pode ser provada por uma assinatura qualificada ICP Brasil. As outras modalidades todas de assinatura estão sujeitas à discussão judicial. A guisa de exemplo aqui, na época que era a caneta assinada, até 2009 você podia vender um carro só com reconhecimento de firma, depois passaram-se a exigir uma assinatura em cartório com a presença da pessoa, e agora você já tem a transferência eletrônica. Aqui em Mato Grosso do Sul você usa pelo GovBR, no Distrito Federal tem um aplicativo do próprio Detran, e você confirma tudo no aplicativo aí, viu? O CONTRAN, ele tem um aplicativo, você aponta para a carteira de motorista, ele dá todos os dados, você baixa esse aplicativo Viu aqui e você confere nesse código de barras que tem na carteira de motorista de todo mundo. Eu acho que foi até o ITI que começou a desenvolver isso uns anos atrás, e você consegue acessar os dados das pessoas, inclusive a foto. Com essa foto aí você pode até fazer uma biometria e faria uma assinatura avançada. Porém, isso daí não é assinatura qualificada. Só outro assunto é a plataforma GovBR. A plataforma GovBR, que eu vou passar aqui para a doutora Adriana, mas só para dizer, ela não faz assinatura qualificada. Ela é também no ambiente do ITI, o doutor Irata vai explicar melhor, mas ela é uma assinatura avançada que tem padrão ouro, que tem padrão prata, mas ela não tem todo o conjunto do certificado digital, a não ser, claro, quando você está assinando ela com o certificado digital, que aí você junta as duas coisas. Vou passar aqui para a doutora Adriana. Bom, em relação à plataforma GovBR, a gente achou interessante também fazer essa abordagem na nota técnica, justamente que ela está sendo bastante utilizada, principalmente em relação aos contratos, como o Marcos falou, em relação principalmente aos contratos entre as partes. Ela foi instituída lá no decreto 9.756 de 2019 e centraliza vários serviços públicos digitais e está alinhada à estratégia do governo digital. E o objetivo é a desburocratização e transparência. Atualmente, ela tem mais de 137 milhões de usuários, esse dado é de 2023.
a integração com seria 4.900 serviços públicos, tem serviços previdenciários, tributários, educacionais e acessos a sistemas judiciais e processuais. Ali traz a Lei 14.063, de 2020, das assinaturas eletrônicas, está alinhado ao Decreto 10.543, na regulamentação, e também alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados, integrado à Estratégia Brasileira do Governo Digital. Se puder passar, Marcos. Na plataforma do GovBR, nós temos, a princípio, 3 níveis. O nível bronze, que é uma assinatura simples, e o nível prata, que é uma assinatura avançada. O nível ouro, existe a assinatura avançada e também, se vocês perceberem, muitas vezes a gente usa no GovBR também a parte do BMMP, mas daí a gente usa o nosso token, né? A gente usa o certificado digital para fazer uma assinatura dentro da plataforma GovBR com a plataforma integrada com o BMMP. O nível bronze, a assinatura seria uma assinatura simples, que um login e senha cadastrados, existe uma baixa segurança em relação a isso, principalmente, né, nessa parte do stand probatório. E no nível prata, é uma assinatura avançada, que existe a validação com bases governamentais, como, por exemplo, a biometria facial via app, ou a validação via internet bank. O nível ouro, o que acontece? Nós utilizamos, por exemplo, quando a gente utiliza o BMMP, a gente utiliza o nosso certificado digital. E também existe a validação biométrica presencial. O nível ouro, muitas vezes, ele cadastra a pessoa como nível ouro pelo fato que ela fez uma biometria facial lá na Justiça Eleitoral. Então, ela também é cadastrada em nível ouro, né? Independente dela ter, aliás, sem que ela tenha um certificado digital. A questão aqui que a gente precisa verificar é em relação às assinaturas, que lá no início eu coloquei, né, da assinatura avançada, que ela tem às vezes carinho de tempo, né? A assinatura qualificada, ela vai ter a informação do IPC Brasil. Se nós baixarmos, por exemplo, um mandado de prisão, um alvará de soltura do BMMP, até lá no Adobe, a gente consegue verificar a assinatura digital que tem a informação do IPC Brasil, ou seja, que foi assinado pelo IPC Brasil. Então, mas a grande maioria das pessoas estão no nível ouro, e principalmente é considerado uma assinatura avançada e não qualificada pelo fato dela ter feito uma biometria facial na Justiça Eleitoral. Essa é a grande, né, questão. A plataforma do GovBR, ela muitas vezes já foi objeto de fraudes, né? E muitas vezes até o próprio CNJ teve uma decisão do plenário do CNJ contra a aplicabilidade da plataforma GovBR em relação à autorização de viagens para menores, que é a autorização eletrônica de viagens, né? No sentido de que somente poderia ocorrer a assinatura eletrônica de viagens dos menores quando ocorresse a existência do certificado digital, demonstrando também a preocupação em relação a essa situação. E também teve uma decisão aqui da Junta Comercial, no sentido de não aceitar os documentos com as assinaturas do GovBR. Segundo a informação, seria devido a uma ampla ocorrência de fraudes desde dezembro de 2024. Então, é uma plataforma que a gente, ela precisa ocorrer uma consolidação em relação aos fatores de segurança para a gente evitar qualquer tipo de fraude. E a gente sabe muitas vezes que a fraude ocorre principalmente das questões envolvendo os vulneráveis, né? Que assina aqui, vamos tirar uma foto, e muitas vezes, a partir dessa utilização dessa foto, como o Marcos falou ali em relação à CNH digital, que somente escaneando o QR Code, além da validade da assinatura, você tem também então, os dados pessoais. Mas os fraudadores estão tão especializados que atualmente eles usam várias modalidades para capturar os dados da pessoa, como a modalidade do spoofing, que o Marcos vai falar agora, né, Marcos? Então, mas conhecido como golpe da cara falsa, está ficando cada vez mais em voga, porque na medida em que a gente vai aumentando a tecnologia de
identificar a pessoa, né, os bandidos também vão aumentando os ardis, né, e os mecanismos de fraude. Então, a polícia aqui já pegou equipes, né, de bandidos que usam máscaras, manequins. Ali a gente vê um monte de fotografia recortada de pessoas. Você coloca ali na frente e faz a identificação. Os celulares, eles vão... Isso aqui é uma camisa. Esse aqui faz uma coisa 3D. Você imprime numa camisa e veste a camisa, porque muitos celulares eles fazem uma imagem 3D ou pede para você aproximar e afastar a câmera, e aí você consegue fazer isso vestindo aí uma camisa, tá vendo? E aí você faz essa identificação com essa técnica, e isso vai mudando a pessoa que você está querendo se passar por ela. Enfim, só para mostrar que a assinatura avançada ela não representa ali uma garantia igual à qualificada. Então, é justificável, é necessária mesmo essa exigência do Poder Judiciário os processos judiciais tramitarem sempre com a assinatura ICP Brasil, todo mundo com certificado, os advogados com certificado, os juízes, o processo anda com assinatura qualificada. Nós estamos tendo aqui uma novidade nacional, que no sistema Sigo, que é um sistema pago, né, que é gerado por uma empresa, as pessoas estão utilizando uma novidade, que começou agora esse ano, de uma assinatura com a fotografia do dedo. Não é uma assinatura digital, uma assinatura com a digital. É uma novidade que eu acho que merece aviso. Eu trouxe aqui um documento, por exemplo, ele se equipara àquela assinatura onde você copia e cola uma imagem do desenho da assinatura caneta. Você tira uma foto com o leitor de digital da digital, mas não há aí uma identificação biométrica, tem uma foto da digital. Só que você pode vir com o mouse ali, recortar essa digital e colar em outro documento. Essa foto da digital colada em cima do nome da pessoa é a mesma coisa de uma assinatura, da foto da assinatura colada em cima do nome da pessoa. Você, apesar de ser uma empresa que está vendendo essa solução, é uma solução de uma assinatura simples, nem avançada porque ela não tem elementos unívocos, né? Já que você está só colocando a imagem de uma assinatura, e eu achei merecido a colocar isso, assim como várias empresas estão vendendo como se fosse juridicamente válido. Trouxe aqui alguns anúncios, o compartilhamento da assinatura. O compartilhamento da assinatura, como eu falei um pouco antes, você coloca ali o token e você compartilha nacionalmente, inclusive com pessoas que podem estar em teletrabalho em outra cidade, documentos assinados por você. Você está delegando a sua assinatura personalíssima. Todas essas empresas que fazem essa gestão colocam aí que tem total validade jurídica e segurança. Eu copiei isso aí de anúncios, mas não é porque está na internet que é verdade. A jurisprudência não tem aceito essa afirmação que o documento eletrônico assinado por outra pessoa tem a mesma validade. Nós tivemos aqui, no nosso caso, nossa primeira nota técnica do nosso um advogado que foi preso, foi até afastado aqui pela OAB-MS. Enquanto ele estava preso, ele continuava assinando. Então, esse compartilhamento de assinatura, a gente não conhece um endosso jurídico ainda, ao contrário, a jurisprudência repudia essa assinatura compartilhada. E a última novidade que eu queria falar é que nós estamos, a pedido próprio da OAB Nacional, o CNJ criou agora um duplo fator de autenticação, começou agora dia 3 de novembro, para o acesso aos documentos dos processos. Então, além de você ter a sua senha de acesso ao processo, não é para juntar documento assinado, é para acessar os autos. Você precisa usar um duplo fator de autenticação. Tem vários tipos de fator, um aplicativo autenticador, uma mensagem, etc. E isso está tendo no início aqui, está tendo alguma reclamação pela dificuldade, mas é muito interessante isso, porque se evita aquele golpe do falso advogado. Em 2025, 2024 já, tinha começado o golpe de pessoas que acompanham processos, ligam para os clientes de advogados e pedem dinheiro
pedem honorários em nome do advogado e sabem os detalhes dos processos, porque estão acessando o processo. E sabe o detalhe do advogado, porque lê ali o nome do advogado, a procuração, etc. Então, essa implementação do duplo fator de autenticação feita pelo CNJ agora, no começo deste mês, é parte de medidas aqui de segurança digital, que são a mesma pedido da OAB e são muito importantes. Porém, esses aplicativos que compartilham senha para acesso do processo, eles já estão adaptados. Eu vi, inclusive, hoje a propaganda de ele faz tudo, ele compartilha a senha e faz o duplo fator. Então, o duplo fator aqui não afasta a possibilidade de compartilhamento de senha. É um risco aí que a pessoa assume ao compartilhar a senha com um aplicativo ou sem aplicativo. É mais ou menos a mesma coisa você contar a senha para alguém. A gente teve aqui, só para finalizar, a instrução normativa do INSS lá de 2008, ela autorizava essa autorização de desconto. E isso aí foi virando uma bola de neve, porque essa autorização de desconto pelo GovBR foi sendo fraudada e deu esse grande escândalo aí do INSS com inúmeros descontos de aposentados ou pessoas que recebiam algum benefício, que foram tendo descontados valores que supostamente alegam nunca terem contratado esses empréstimos. Então, isso aqui é um problema que teve origem ali numa assinatura mal desenhada, ou igual essa que eu estou falando aqui, que as pessoas estão aceitando essas assinaturas avançadas, porque o vendedor do pacote diz que vai funcionar, que tem garantia jurídica, mas não necessariamente lá na frente, quando der problema, essa empresa vai garantir o prejuízo, né? Então, é para pensar, todo mundo que está acompanhando aqui, operador jurídico, fazer uma análise aí desses anúncios, desses serviços oferecidos na internet. Eu devolvo a palavra aqui à colega para a gente finalizar. Então, é uma questão até que o Márcio falou, que eu até acabei esquecendo de falar, em relação, existem várias empresas que oferecem os serviços de assinatura digital. Algumas delas, elas são credenciadas pela autoridade certificadora, ou seja, para emitir um certificado digital qualificado, o IPC Brasil. Entretanto, elas podem emitir, elas vendem assinaturas digitais que podem ser simples, que pode ser avançada e também qualificada. O fato dela ser credenciada não significa que todas as assinaturas também serão qualificadas. Então, talvez fique esse alerta também em relação a essa questão da venda dessa questão da assinatura digital por essas empresas. Algumas são credenciadas, outras não, e algumas assinaturas, existem vários níveis de assinatura que estão à venda. Eu acho que seria isso, né, Marcos? Agradecer novamente pela oportunidade de colocar, que às vezes são muitas informações e a gente tentou dar uma corrida aqui para colocar as informações que a gente achou relevante em relação ao tema. Nosso muito obrigado, devolvo a palavra ao Marcos. Então, eu agradeço novamente e devolvo a palavra, agradeço a todos os presentes, agradeço a atenção, agradeço rapidinho para a gente poder tentar devolver a palavra e prosseguir aqui, mas muito obrigado pela atenção, sinceramente. E obrigado à colega Adriana também pela gentileza aqui de fazer esse nosso jogral aqui. Devolvo a palavra, muito obrigado. Muito obrigado aos relatores, Dr. Marcos e doutora Adriana. Com a conclusão da apresentação da nota técnica, para trazer a perspectiva da governança tecnológica e da ICP Brasil, essencial para o debate, convidamos o senhor Wilson Hirata, assessor do diretor-presidente do ITI. Obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar os colegas painelistas e agradecer pela oportunidade do ITI estar aqui representado e poder avançar nessas discussões desse tema que é bastante complexo, assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas e assinaturas digitais. Eu vou compartilhar uma apresentação minha. Aqui. Vocês conseguem ver? Muito bem. Então, eu vou falar um pouco sobre assinaturas digitais
tá? E falar um pouco também sobre o arcabouço normativo e de controle da ICP Brasil, tá? ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas, já foi colocada aqui pela colega painelista, e ele, instituído pela medida provisória 2200, ele tem como uma autoridade principal ou gestora o Comitê Gestor da ICP Brasil. Tá? O Comitê Gestor é composto de 12 membros, 7 membros representantes do governo, 5 da sociedade civil. E ele é coordenado pelo representante da Casa Civil da Presidência da República. Nessa mesma medida provisória foi instituído o ITI, definido o ITI como a entidade operacional que opera a ser-raiz da ICP Brasil, que é o ente superior, onde, dentro de uma infraestrutura, ele tem o seu certificado autoassinado. Tá? Então, o ITI opera e faz a segurança da ser-raiz. O ITI também tem a atribuição de credenciar todos os demais entes subsequentes dessa infraestrutura, e aí eu falo dos entes, as ACs de primeiro nível, as ACs de segundo nível, as ARs, prestadores de serviço biométrico, prestadores de serviço de suporte e os prestadores de serviço de confiança. O que são esses entes? Nós temos um sistema biométrico que é utilizado no processo de identificação do requerente ao titular de um certificado. Então, é feita a coleta biométrica e vai para uma base para uma posterior confrontação num processo seguinte de emissão. Nós estamos num trabalho de confrontação com outras bases biométricas, tá? A exemplo da base do TSE e da base do Denatran, DataValid. Então, hoje já é obrigatório o batimento no processo de emissão com o DataValid, que é a base do Denatran. Tá? Então, temos os prestadores de serviço biométrico, prestadores de serviço de suporte, que são entes que prestam suporte para essas entidades, tá? Principalmente as CES. Tá? E temos o prestador de serviço de certificação, que é um ente que armazena os certificados em nuvens. E eles estão associados a uma AC. Tá? Dentro da infraestrutura, nós temos AC de segundo nível. E por que existem primeiro e segundo nível? Porque existem algumas cadeias da ICP Brasil onde a autoridade de primeiro nível ela optou só por definir a regulamentação específica daquela cadeia. Então, um exemplo disso é a Receita Federal. A Receita Federal, ela criou uma cadeia, a Receita Federal é uma AC de primeiro nível e ela emite somente certificado para outras ACs, que são as ACs de segundo nível, e aí sim, essas emitem para os usuários finais. Tá? A autoridade de registro são os entes que fazem o processo de identificação do requerente a um certificado digital. Então, basicamente, a infraestrutura é estruturada dessa forma, organizada dessa forma, e, além disso, nós temos também o sistema de controle dessa infraestrutura. O sistema de controle abrange auditorias independentes que são credenciadas, tá? E também auditorias independentes e de alguns tipos, né? Eu tenho auditorias independentes para auditorias de ACs e tenho auditorias independentes para auditoria de ARs. Tá? Dentro do sistema de controle, a responsabilidade pela auditoria da ser-raiz é do comitê gestor. E é feito através de uma auditoria independente com requisitos Web Trust, que são requisitos internacionais
para auditorias de ACs. Tá? Então, nesse exato momento, a AC Raiz está passando por uma auditoria, por uma avaliação de auditoria, uma vez que essas auditorias são anuais. Tá? E aí, assim, todas essas entidades de auditoria, elas são credenciadas também pelo ITI. Tá? E aí isso forma o arcabouço de controle. Para as demais entidades subsequentes à AC Raiz, que também são auditadas por auditoria independente, o ITI credencia essas entidades. Tá? Então, todas as entidades subsequentes são credenciadas, são acreditadas num processo de acreditação pelo ITI. Tá? E existe uma área do ITI, que é a Diretoria de Auditoria e Fiscalização, que faz todo esse procedimento de avaliação dos requisitos periodicamente. Então, ACs anuais, AEs bianuais, tá? Com um percentual anual. Então, esse conjunto todo estabelece um sistema de controle dentro da ICP Brasil. Okay? Ainda falando de ICP Brasil, nós temos uma infraestrutura do tempo. Tá? Então, o ITI é essa entidade de auditoria do tempo, ele está associado a uma fonte confiável do tempo dentro da Rota Mundial do Tempo, e aí estamos falando do tempo UTC, né? E esse sistema possui um sistema de auditoria e sincronismo que funciona como uma autorização para as autoridades certificadoras do tempo operarem. Tá? Então, esses alvarás são emitidos de tempos em tempos, dando autorizações para as autoridades carimbadoras do tempo poderem emitir os seus carimbos do tempo. Tá? E esse sistema está associado aos certificados digitais de ICP Brasil específicos para carimbadoras do tempo. Okay? E mais à frente eu falo um pouco sobre como funciona esse carimbo do tempo dentro das assinaturas eletrônicas. Continuando ainda a falar da ICP, aqui eu trago alguns números. Então, a ICP é uma infraestrutura grande. Temos mais de 40 mil agentes de registro, 21 ACs de primeiro nível, 98 ACs de segundo nível e mais de 2.000 autoridades de registro. Tá? Em termos de prestadores de serviço de suporte, 21, nós temos 9 carimbadoras do tempo, autoridades carimbadoras do tempo, e 8 entidades, que são os PSCs, que são essas entidades que armazenam certificados em nuvem. Tá? Temos também 6 prestadores de serviço biométrico. Então, é uma infraestrutura bem grande. Ainda falando de números, nós temos, já ultrapassamos mais de 15 milhões de certificados ativos. Tá? Como os certificados têm validade de 1 ano, 3 anos ou até 5 anos, então eles vão se, ao longo do tempo, eles ainda vão se permanecendo. Por isso, essa diferença entre certificados emitidos e certificados ativos. Em 2025, nós temos mais de 10 milhões de certificados emitidos. A expectativa até o final do ano é de superar os 11 milhões de certificados emitidos. Agora falando do ITI, o ITI tem um serviço de validação de assinaturas digitais, e esse serviço chama-se Validar. Ele valida tanto assinaturas digitais qualificadas quanto assinaturas avançadas do GovBR. Aqui eu trago o número de 2025, já atingimos mais de 31 milhões de verificações de documentos assinados. Né? A expectativa é chegar próximo de 40 milhões até o final do ano. E aí, ainda falando da ICP, os processos de modernização da ICP. Recentemente, o ano passado, nós fizemos uma mudança bastante significativa
que foi o encerramento do certificado de pessoa jurídica, e no lugar deles instituímos o selo eletrônico. Esse movimento é uma compatibilização com o que é praticado lá na Europa, né, no EIDAS, e resolve alguns problemas que existiam no certificado de pessoa jurídica. Primeiro porque ele ficava sempre associado a um responsável, e esse responsável normalmente não era o representante em alguns sistemas, como o da Receita Federal, que tinha o poder de representar aquela personalidade jurídica no processo fiscal. Então, trazia uma série de problemas esse certificado de pessoa jurídica, a questão também da manifestação de vontades. A pessoa jurídica ela é representada por pessoas físicas, e aí traz toda uma complexidade da questão de poderes, de exercício, dessas manifestações. Então, instituímos o selo eletrônico, e a intenção é, o selo eletrônico ele não vai estabelecer vontades, manifestação de vontades, mas certificar ou declarar ou atestar por aquela personalidade jurídica essa declaração, ou essa certidão, ou esse ateste. Tá? A mudança de certificado ela tem uma transição longa, até porque os certificados têm prazos de validade. Então, por que até 2029? Porque 2029 a cadeia V5, que é a cadeia utilizada para assinaturas digitais, a raiz da V5 expira em 2029. E aproveitou-se essa transição, essas fases de vida, ciclo de vida do certificado, para fazer essa mudança, até porque a partir de 2025 nós não conseguimos mais emitir certificados com validade de 5 anos nessa cadeia. Então, havia necessidade de uma nova cadeia, e aí, nessa mudança desse ciclo de vida, nós fizemos a mudança para a instituição do selo eletrônico, tá? Aproveitando essa transição. Um outro movimento nessa modernização foi que acabamos com o certificado do tipo A1 para pessoa física. Tá? Certificado do tipo A1 são aqueles certificados que são armazenados em software. Isso traz uma certa insegurança, uma vez que ele não está num hardware criptográfico. Tá? Ainda aproveitando para falar da modernização, nós temos alguns estudos em andamento. Um estudo que já está um pouco avançado é em relação à criptografia pós-quântica, né? Os algoritmos pós-quânticos. Já é realidade a existência de máquinas com processamento quântico, e essas máquinas com os algoritmos criptográficos assimétricos que se baseiam em fatoração, eles são vulneráveis a essa computação, então precisa de novos algoritmos resistentes a essa computação quântica. Nós estamos para regulamentar esses algoritmos. A expectativa de 2026 até 2027 esses algoritmos estejam regulamentados no âmbito da ICP Brasil. Tá? Um outro estudo que estamos iniciando agora é a questão das credenciais verificáveis. É um assunto que existem várias iniciativas. Nós da ICP Brasil e do ITI vemos essas iniciativas talvez um pouco desconexas, ou que dificultam uma integração, e aí nós estamos iniciando os estudos para viabilizar modelos de governança para que facilite e possibilite essa integração. Tá? E aí a gente entra, já falando em assinaturas, aqui as assinaturas avançadas do GovBR, e eu coloco isso porque esse serviço é provido pelo ITI. Tá? Então, o ITI, a infraestrutura que provê tanto os certificados que assinam
produzem a assinatura avançada, e o serviço de assinatura é provido pelo ITI, tá? E aqui eu trago alguns números, essa posição é da semana passada, nós já atingimos mais de 170 milhões de assinaturas dentro do GovBR. E ultrapassamos também a emissão de 20 milhões de certificados associados ao GovBR, que produzem essas assinaturas GovBR. E aí sim, finalmente a gente entra na questão das assinaturas digitais. Já foi falado anteriormente sobre os algoritmos criptográficos que estão embarcados numa assinatura digital. Basicamente, são esses que aparecem nesses símbolos ovais. Nós temos duas funções criptográficas básicas numa assinatura digital. A primeira delas é a função de resumo ou função hash, tá? E a finalidade dela é possibilitar a garantia da integridade. Como é que isso funciona? Uma vez submetido qualquer documento, qualquer arquivo digital, submetido a uma função hash, essa função vai produzir um resumo criptográfico único, tá? E qualquer alteração mínima nesse documento, por exemplo, se eu pegar um texto de centenas de páginas, e colocar um espaço em branco a mais, tá? Esse resumo criptográfico vai ser a força, a robustez desses algoritmos criptográficos é dada pela pequena mudança no documento original, provocam grandes mudanças no resumo criptográfico, tá? Então, isso traduz a força desses algoritmos de hash. Existem vários, SHA-1, SHA-2, família SHA, Shake. Existem vários algoritmos criptográficos que produzem isso. E o tamanho desse resumo depende do tamanho do algoritmo que está se utilizando, das chaves que estão se utilizando. Então, por exemplo, hoje os certificados, as assinaturas, basicamente, os certificados de acessão SHA-512 é um resumo criptográfico maior. As assinaturas, basicamente, se usam o SHA-256, que produz um resumo criptográfico de tamanho fixo de 32 bytes. Tá? Então, essa é a primeira função criptográfica que está embarcado dentro de uma assinatura digital. O segundo função criptográfica é a função a criptografia de chaves públicas, né? Ou criptografia assimétrica. Criptografia assimétrica, eu tenho uma chave privada associada a uma chave pública. Tá? Então, é um par de chaves. A chave privada, eu tenho posse. Eu, titular do certificado, tenho a posse e o controle exclusivo dela. E isso é dado pelo certificado digital. E ela foi associada no momento da emissão desse certificado, quando foi identificada a pessoa, atribuída a chave, e essa chave está armazenada num hardware criptográfico. Tá? Estou falando de A3, tá? Certificados do tipo A3. Essa função criptográfica, como é que ela funciona? Vou pegar o exemplo do RSA, que é um algoritmo criptográfico muito utilizado e difundido. Eu tenho essa chave privada e essa chave pública. O que eu faço usando esse algoritmo criptográfico? Com uma das chaves, eu consigo desfazer com a outra chave. Então, se eu pegar um documento e encriptar com a minha chave privada, eu vou conseguir decriptar com a minha chave pública. E vice-versa. Se eu pegar um documento e encriptar com a minha chave pública, eu vou conseguir e somente decriptar com a minha chave privada. O que eu consigo com isso? Eu consigo comprovar a autoria nessa assinatura. Como é que isso é provado? Eu pego o resumo criptográfico desse documento que eu quero assinar.
e eu encripto esse resumo criptográfico com a minha chave privada, que só eu tenho, e aí está associada a mim como signatário. Involucro isso e envio para quem eu queira, né, remeter esse documento assinado. Uma vez recebendo esse documento, a pessoa tem posse, e dentro da assinatura está minha chave pública. Ela vai pegar essa chave pública e vai decriptar esse resumo criptográfico encriptado. E aí ele vai obter esse resumo criptográfico aberto. Ele tem o documento assinado, ele vai pegar esse documento e vai calcular esse resumo criptográfico e vai comparar. Se eles batem, é porque o documento é autêntico, não houve quebra de integridade nesse documento. Então, eu confirmo que o documento está íntegro, comparando o resumo criptográfico, e como eu consegui decriptar esse resumo com essa chave privada, eu sei que quem tinha posse dessa chave privada era somente o Wilson Hirata, e aí eu consigo comprovar a autoria dessa assinatura. Basicamente é isso, os procedimentos de criação e verificação que está descrito aqui, verificação de uma assinatura. Então, assim, essas duas funções criptográficas garantem a autoria e garante a integridade desse documento assinado. Tá? Essa é a robustez que é trazida numa assinatura digital. Ok? E aí, usando-se um certificado digital, o ICP Brasil, que tem todo o regramento, todos os requisitos de segurança, todo o sistema de controle, eu posso afirmar seguramente que a autoria, a autenticidade daquele documento é daquela pessoa que se diz ter assinado e o documento está íntegro, não foi adulterado. Ok? Muito bem. Aqui eu estou trazendo só um exemplo de como é essa estrutura assinada. Então, assim, eu falei anteriormente que encripta o resumo, mas não é, numa assinatura digital não é só o resumo que é encriptado. Existem outras informações dentro da estrutura da assinatura para garantir ataques nessas assinaturas, ataques tecnológicos nessas assinaturas. Então, alguns exemplos clássicos de ataques são substituição dos algoritmos ou substituição do certificado do signatário. Tá? Então, existem umas estruturas dentro das assinaturas encriptadas, que são os atributos assinados, que entram nesse cálculo do hash para proteger essa assinatura. Tá? Aqui é só uma representação, aqui no caso é uma representação binária, é um padrão CMS, eu vou falar mais à frente sobre os formatos de assinatura, mas essa é uma representação de uma assinatura digital, então ela é bem complexa, ela tem bastante entradas e o procedimento de validação precisa checar todas essas informações. Tá? Aí sim, já foi falado anteriormente sobre os tipos de assinaturas eletrônicas, né, as vantagens e desvantagens de cada uma delas. É importante só destacar que as assinaturas avançadas, ela tem um amplo espectro de formas de se produzir. Tá? Então, ela pode-se utilizar certificado digital, sim, mas pode ter assinaturas avançadas sem certificado digital? Sim. Tá? Não é o caso da assinatura avançada do GovBR. Tá? O GovBR, e aqui está representado, ele faz uso do certificado digital, ele está vinculado a um signatário de forma única, permite detecção de alterações, ou seja, ele usa funções criptográficas de resumo, tá? Ele aceita nas interações com o governo, tá? Mas não tem a robustez da certificação, a assinatura qualificada, que aí todos esses requisitos estão plenamente atendidos. A assinatura simples já foi abordada, é um procedimento bem mais simplificado, eu não vou
repetir esse assunto, tá? Uma outra coisa que é preciso entender em assinaturas digitais, que são os formatos dessas assinaturas. Existem vários formatos, tá? Aqui eu trouxe um exemplo do formato CADES, que é baseado em CMS, o CHADES, que é baseado em XML DSIG, na estrutura XML, né? E o PADES, que é dentro da estrutura PDF, do padrão PDF. Existem outros também, o JADES baseado em JSON, que é Java Object Sync Notation, que é um padrão do Java para interconexão com sistemas, tá? Mas para assinaturas digitais, basicamente são esses 3 formatos que são mais utilizados. O CHADES é muito utilizado nas notas fiscais eletrônicas, né? São padrões XML. E o PADES, o PDF, também é muito utilizado pela facilidade de renderização e a disponibilidade de aplicações, a exemplo do Adobe Reader, que faz a verificação automática dessas assinaturas, tá? Mais algumas questões importantes dentro de uma assinatura, e por isso que traz toda essa complexidade, as formas de assinar. Então, dependendo da formatação, do tipo de formato utilizado, essas assinaturas podem ser anexadas ou destacadas, tá? Anexada quando o próprio dado está dentro da estrutura da assinatura, ou destacada quando a assinatura está fora dos dados assinados, tá? Então, o padrão CADES permite tanto assinaturas anexadas como destacadas. E uma outra característica são as contra-assinaturas e coassinaturas. Coassinaturas são assinaturas paralelas. Então, um exemplo clássico de coassinatura é quando dentro de um contrato existem mais de um signatário, tá? Então, várias pessoas assinando o mesmo contrato. Então, são assinaturas paralelas ou coassinaturas. Contra-assinaturas ou assinaturas seriais, elas são diferentes. Então, se eu coloco dentro de um contrato uma assinatura, e aí vem uma outra pessoa e assina, inclusive com a primeira assinatura, isso é uma contra-assinatura, tá? Então, são casos de uso distintos, dependendo da regra do negócio, que são produzidas, tá? O CADES permite coassinaturas e contra-assinaturas. O CHADES é um pouquinho diferente pela própria estrutura de codificação. Então, no CHADES se fala em enveloped ou envelopada, né? Assinatura envelopada, que é uma assinatura que está dentro dos dados. Então, eu tenho a estrutura dos dados e a assinatura está embarcada dentro dessa estrutura de dados. Um outro tipo de formatação é envelopante ou envelope. É quando os dados estão dentro da estrutura assinada. Então, eu tenho uma estrutura assinada XML e eu coloco os dados dentro, tá? É o inverso da envelopada. E, além disso, o CHADES permite assinaturas destacadas, em que eu coloco a assinatura num arquivo à parte, não junto com os dados assinados, tá? Ele tem também uma outra característica da codificação XML, que é permitir a assinatura de parte do documento eletrônico. Então, eu posso só separar algumas partes e assinar só essas partes, tá? Ele aceita coassinaturas e contra-assinaturas, o CHADES. E aí vamos para o PADES. O PADES tem uma característica bem diferente, dado a forma de codificação dela. Ela aceita assinaturas somente seriais, tá? Então, só contra-assinaturas. Não é possível fazer no padrão PADES assinaturas paralelas, tá? A codificação PDF não permite isso, tá? E o PADES tem uma complexidade adicional, que é um recurso do próprio PDF, de atualizações incrementais ou procedimentos de prevenção e detecção de modificações. Tudo isso traz uma complexidade no documento PDF assinado,
que pode comprometer ou trazer essa complexidade no procedimento de validação. Tá? Aqui eu trago uma representação dessas assinaturas que eu falei. Então, uma assinatura única, uma coassinatura, uma contrassinatura. E nessa linha de baixo, a forma como o PDF trata assinaturas digitais. Então, no exemplo à esquerda, ele traz como é uma assinatura única, né, no PDF, e como no outro desenho traz como são várias assinaturas são representadas dentro do documento PDF. Então, observe-se que quando tem mais de uma assinatura, a segunda assinatura ela cobre todo o documento e a assinatura anterior, e assinaturas posteriores cobrem todos os outros assinaturas que estão anteriores a ela. Tá? Então, essa é uma característica da estrutura PDF e é assim que funcionam as assinaturas PDF. E aí, eu trago aqui a questão de referências temporais de assinaturas digitais. Tá? Isso aqui é muito importante porque pode trazer uma série de complicações e problemas, inclusive jurídicos, quando de um questionamento de uma assinatura digital. Tá? Então, nesse gráfico, a gente vê que eu tenho uma área sombreada. Essa área sombreada ela está representando na linha do tempo o momento inicial, o ponto mais à esquerda, que é o início da vigência de um certificado que produziu uma assinatura digital. E no extremo à direita dessa área sombreada, eu tenho esse ponto TRC, que é o momento onde esse certificado foi revogado. Ou seja, houve algum comprometimento de chave desse certificado e o titular revogou esse certificado. Esse é o procedimento para cessar a vigência desse certificado, no caso de um comprometimento de chaves. E dentro dessa área sombreada, pode ser os tempos onde se produzem assinaturas com esse certificado digital. Tá? O que vai acontecer quando eu fizer uma assinatura dentro dessa área é que eu, submetendo a um verificador de assinaturas em conformidade, ele vai me dar que a assinatura é válida. A partir do momento que eu saio desse tempo sombreado, que é posterior à revogação e anterior à vigência final, que é esse ponto TTVC, de encerramento da vigência, essa assinatura, ainda que produzida nessa área sombreada, os verificadores de conformidades podem não conseguir mais validar essas assinaturas. E por que isso acontece? Porque a partir da expiração desse certificado, e eu não estou falando revogação, estou falando da expiração, esse certificado sai da lista de certificados revogados, impossibilitando a verificação se ele estava revogado ou não. Tá? E aí traz uma preocupação em assinaturas digitais, porque elas deveriam conter algum elemento que confirme que aquele certificado, naquele momento da assinatura, não estava revogado. Então, se ele foi produzido dentro dessa área sombreada, ele deveria dar válido porque ele não estava revogado. A partir desse ponto até o último ponto, que é o TTVC, ele deveria invalidar porque o certificado está revogado. Tá? Se dentro dessa assinatura e posterior ao TTVC, ele não conseguiria se pronunciar porque ele não tem mais a informação de revogação emitida pela AC. Tá? A questão é, mas se eu produzir uma assinatura dentro da área sombreada, ele estava válido, por que posterior ao tempo esse ponto TRC, eu não consigo mais validá-lo?
Porque se dentro dessa assinatura eu não tiver os elementos de revogação armazenados, eu não consigo fazer isso, tá? É uma outra forma de garantir essa longevidade dessa assinatura, essa verificação dessa assinatura, é através do carimbo do tempo, que foi falado anteriormente, tá? O carimbo do tempo nada mais é do que um elemento que você acopla num documento assinado e ele diz que aquele documento assinado naquele momento existia, tá? Se for uma aplicação em conformidade, no momento em que ele colocou o carimbo do tempo de uma assinatura, ele deveria verificar se esse certificado estava válido e aí sim colocar um carimbo do tempo de assinatura. E com isso, esse carimbo do tempo evidencia que aquela assinatura existia naquele dado momento e ela estava válida, tá? Ainda assim, é necessário que se acople esses elementos de verificação, tá? Seja a LCR daquele momento, tá? Porque daí permite que os verificadores, as aplicações de verificação consigam avaliar que aquela assinatura não estava comprometida, o certificado não estava revogado. Então a assinatura daria como válida. Isso é muito importante, porque se vê muito produção de assinaturas digitais sem esses elementos, ou despreocupado com esses elementos. E o que é importante é entender a regra de negócio que está aposta ao documento que está sendo assinado para que se tome os devidos procedimentos de preservação desse documento assinado ao longo do tempo que se fizer necessário a produção de efeitos. Então, a questão de preservação, a questão arquivística, quando se produz assinaturas digitais é muito importante por essas questões. A gente já viu vários casos de assinaturas digitais chegando aqui com os certificados já expirados, sem os elementos de revogação embarcados e que a gente não consegue se pronunciar sobre se aquele documento estava de fato válido naquele momento que se produziu a assinatura, porque eu não tenho mais essas LCR lá naquela estrutura assinada, eu não tenho mais essas informações, tá? Porque elas saem da lista quando elas expiram os certificados, as assistiram da lista de certificados revogados, tá? Então, essas questões são muito importantes, tá? E aí coloca em dúvida se essas assinaturas estavam de fato válidas naquele momento, tá? E aí, para se provar que isso estava válido, aí tem que se retroceder a procedimentos periciais para tentar evidenciar se aquilo foi de fato produzido naquele momento, os logs estão guardados para garantir uma cadeia de custódia. Enfim, traz uma complexidade que é muito importante ser tratada, tá? E aqui eu estou colocando um exemplo, finalizando já a minha fala, tá? É um exemplo de uma assinatura que eu produzi com um certificado que estava para expirar, então eu produzi essa assinatura, se não me engano tem ali a data, em agosto de 2023, esse certificado expirou no final do ano de 2023, tá? Mas eu coloquei dentro dessa assinatura os elementos de verificação, tá? Dentro dessa assinatura. E aí, na data de ontem, né, tá aparecendo aí, eu submeti essa assinatura para uma verificação. Como era uma assinatura PDF, eu submeti no próprio Reader, que faz a validação já. E o Reader fez a validação e me deu que a assinatura está válida, ainda que meu certificado já expirou há mais de um ano, tá? E que eu produzi essa assinatura lá naquele momento, tá? Então,
esses metadados, esses elementos que estão armazenados dentro da assinatura são importantes porque eles permitem que você, uma aplicação em conformidade, consiga verificar essa assinatura mesmo ao longo do tempo. É lógico que certificados, não só dos usuários finais, mas certificados de autoridades certificadoras, inclusive de carimbadoras do tempo, elas expiram. Então, preservação, quando se fala em preservação permanente, aí é um assunto a ser tratado pela arquivística, através de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, são procedimentos. Tá? Então, é importante essas preservações. Esse mesmo documento, se eu submetesse ele num outro verificador, num outro validador, ele poderia indeterminar porque o meu certificado está vencido, tá? Então, isso só mostra, exemplifica a importância desses elementos dentro de uma assinatura. E quando eu falo de elementos, são referências de revogação, carimbos do tempo, tudo isso são importantes quando se fala em assinaturas digitais. Eu acho que eu já extrapolei um pouco o tempo, mas o que eu tinha para dizer era isso. Eu me coloco à disposição, agradeço novamente a oportunidade e me coloco à disposição, retornando para a coordenação. Jaqueline, acredito que tem que liberar o microfone. Desculpem. Agradecemos ao senhor Wilson Hirata. Passamos agora ao aprofundamento técnico. Convidamos a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade para assumir a análise das perguntas enviadas pelos chats do Teams e do YouTube e conduzir o debate com os painelistas. Ok, eu gostaria de agradecer aos colegas Adriana e Marcos pela bela exposição, um assunto tão importante, né, tão presente no nosso dia a dia, né, principalmente pós-pandemia. Gostaria de agradecer a presença ilustre do Dr. Wilson. Dr. Wilson, o senhor é brilhante este evento, fiquei encantada, trouxe informações tão específicas, importantes, para a gente refletir e conhecer um pouco melhor esse tema. Muito obrigada pela presença do senhor. Nós temos aqui duas perguntas, acredito também que não devemos nos prolongar muito para não ficarmos muito cansados e já tivemos uma grande exposição da matéria. Eu vou passar aqui a primeira para os colegas, para a Adriana, para o colega Marcos, o que deseja responder. E foi feita pelo YouTube de um espectador, e a pergunta é: podemos presumir então que a validade jurídica de contratos de locação, compromissos de compra e venda de imóveis celebrados por meio de plataformas digitais, quando assinados com assinaturas básicas, WhatsApp, e-mail, podem ser contestados? Se a Adriana quiser responder, senão eu posso responder. Pode responder, Marcos. Fica à vontade. Então, o objeto do contrato, feito por uma assinatura simples, uma assinatura básica, ou mesmo por uma assinatura, uma fotografia de uma assinatura, né, uma assinatura digitalizada, que a gente falou aqui, ela pode ser contestada sim. Porque, primeira coisa, a Lei 14.063 de 2020, no artigo 4º, inciso 2º, veja ali, ele fala que é assinatura eletrônica avançada. Por um lado, ele diz que vale assinatura avançada, ele até regulamenta, ele até define o que é. Só que aí, no final, coloca ali, desde que admitido pelas partes como válido, ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Na hora que você contesta a validade, você já é uma parte que não admite como válida o documento, que você está não aceitando aquele documento, por isso que você vai em juízo.
a parte vai em juízo exatamente para contestar a validade de uma assinatura, de um documento, de um contrato. E o que faz aquele contrato valer é a assinatura. Se você contesta o mecanismo de assinatura, a própria lei permite que a assinatura avançada só é válida se for aceita. Por que isso? Porque é muito difícil ter um mecanismo de aferição, de prova dessa assinatura avançada. Quando a gente entra na prática aqui, tem várias soluções na internet, a venda por empresas que oferecem um serviço e dizem que é válido, que é juridicamente válido. Mas o que é válido? É válido na medida em que o serviço criar um mecanismo, ele é livre para inventar um mecanismo que achar inteligente, que achar suficiente, para demonstrar pelos argumentos do mecanismo, e não por um argumento jurídico, que aquele contrato foi válido. Então eu vou ali e digo, não, a gente tirou a foto da pessoa, você tem que mostrar a foto. Às vezes a pessoa está lá longe, às vezes é uma foto que você tirou do Instagram da pessoa, essa foto não convence. Ah, não, a gente tinha um número do WhatsApp da pessoa, mas quem disse que aquele telefone é da pessoa? O exemplo que a Adriana deu, que ela fez a matrícula do filho, mandaram um e-mail para ela e ela clicou ali, eu já vi vários contratos desses. Quem disse que aquele e-mail pertence àquela pessoa? Eu posso inventar um e-mail, donaldtrump.1984, 73, não sei o quê, e dizer que esse e-mail inventado me manda um e-mail nesse endereço, eu clico, não quer dizer que aquela pessoa que está eu disse ser que o nome está valendo, a pessoa pode vir ali e contestar. Então, sim, a resposta é sim. A assinatura simples, a assinatura mesmo a avançada, ela pode ser contestada em juízo. E na ação que vai contestar, o juiz vai usar os meios normais de prova para avaliar se o mecanismo ali que foi inventado pela uma empresa que vende um mecanismo normalmente, ele é suficiente para garantir que aquela pessoa estava ali naquele local. Porque hoje em dia você clona o chip de telefone, nem o WhatsApp, aquele número é uma garantia de que o proprietário do telefone, o titular da linha, recebeu ou respondeu aquela mensagem. Ao contrário, muito bem explicado aqui pelo doutor Hirata, da assinatura qualificada com certificado ICP Brasil, porque aí você vai ter as autoridades certificadoras que certificam que aquela assinatura foi utilizada pelo titular do token. Então, aquilo ali tem uma presunção, aí o artigo 4º, mas o inciso 3, vai dar presunção de validade. Ela pode até ser contestada numa ação, mas você vai ter que provar, e o ônus da prova vai ser invertido, o que aconteceu para você ter perdido a senha, para alguém ter conseguido fraudar um sistema que é verificado. Né? Normalmente você pode ter sido coagido, alguém pode ter obrigado você a dar a senha, mas aí tem que ter uma explicação o que aconteceu. É isso. Muito obrigada, Marcos. Eu vou passar uma outra pergunta que nós temos aqui pelo chat do YouTube ao doutor Hirata. A pergunta que nos fizeram é qual a validade de atos jurídicos assinados por meio de chaves assimétricas em contratos inteligentes de plataformas blockchain, onde se utiliza o conceito de chave pública e privada? Como reconhecer firma desta chave pública que não segue a cadeia ICP Brasil? Então, blockchain, estrutura de encadeamento, ela possibilita que você identifique esses elos, né, essas cadeias, através de certificado digital. Se esse certificado digital for ICP Brasil, é possível reconhecer que aquele nó, de fato, é quem diz ser. Tá? O fato é que assinaturas numa estrutura blockchain, ela é um pouco diferente, ela é um encadeamento de registros, né,
E aí ele é um procedimento diferente de uma assinatura digital, tá? Ela usa tecnologia criptográfica de hash, tá? Então existem até infraestruturas de assinaturas baseadas simplesmente em hash, tá? Em algoritmos de hash. E tudo bem, é uma outra forma de infraestrutura, ela tem mecanismos para garantir essa autoria e integridade, mas é um outro modelo, tá? E aí amparado por uma outra infraestrutura. Então vai depender, como não é identificado como uma assinatura qualificada, vai depender de que objetos estão sendo tratados, se a legislação estabelece que aqueles objetos sejam assinados por que nível de assinaturas. Então aí é uma questão mais jurídica, não é a minha seara. Doutor Hirata, eu vou fazer a última pergunta que nós tivemos aqui pelo Teams, e se houver demais perguntas, a gente fica no compromisso de responder depois, porque estamos no adiantado da hora, né? Programamos aqui um evento, a princípio até 11 horas, para não cansá-los muito. A pergunta que a Daiane Peixoto França fez aqui por nossa plataforma foi: sempre que o documento ou procuração contiver uma assinatura qualificada, aparecerá no carimbo chave PC Brasil? Como um leigo no assunto poderá identificar com precisão que se trata de uma assinatura qualificada e não meramente avançada? Perfeito. Muito interessante essa pergunta. O que acontece naqueles selos que são colocados, associados a uma assinatura, é somente uma representação gráfica, tá? Tanto é que existem aplicações que possibilitam que você mude essa representação gráfica da forma como você quiser. Então, eu já vi pessoas colocarem a digitalização da sua assinatura como uma representação gráfica da assinatura digital, mas ela é meramente uma representação gráfica, tá? Então, eu poderia colocar a caretinha do Smile na minha assinatura, e tá tudo bem, é uma representação gráfica. Como é uma assinatura eletrônica, o procedimento de tratamento exclusivamente tem que ser eletrônico, tá? E essa aplicação de verificação é que vai avaliar todos os elementos dentro dessa assinatura e poder afirmar que foi utilizado um certificado digital ICP Brasil ou um outro certificado, poderia ser o certificado da avançada do GovBR, tá? Essa aplicação é que vai trazer essas informações e poder afirmar. Então, por exemplo, o serviço validar que a gente provê aqui no ITI, tanto em API como em portal, quando ele identifica qual é a infraestrutura e ele reconhece tanto a avançada GovBR quanto a qualificada, ele coloca um selo dizendo, ó, essa assinatura é qualificada, essa assinatura é avançada, ele distingue de acordo com o que ele está observando dentro da estrutura de assinatura. Então, essas representações gráficas, elas não dizem nada, elas só meramente uma representação gráfica, tá? E pode ser colocado qualquer coisa nessa representação gráfica. Então, não dá para se basear visualmente, tá? Eu digo assim, a assinatura eletrônica é para o mundo eletrônico, para o mundo virtual. Para o mundo físico, eu não consigo validar uma assinatura eletrônica. Eu preciso de uma aplicação que avalie esse mecanismo eletrônico. Tá? Isso é importante. Muito obrigada, doutor Hirata. Eu agradeço novamente a presença do senhor neste evento, a palestra que os colegas deram, e devolvo a palavra ao cerimonial, a Jaqueline. Convidamos o desembargador Wilson Bertelli para o encerramento. Bom, foi muito gratificante participar desse evento. Pela primeira vez que eu participo de uma caravana virtual,
e realmente é uma experiência única e que deve prosperar, porque ela é muito significativa. Hoje, especialmente para o nosso tribunal, porque ela se deu em face dessa nossa nota técnica número 12, que trouxe à discussão um tema tão relevante e inexorável quanto esse. As apresentações foram extraordinárias, e eu agradeço demais a doutora Adriane e ao doutor Marcos, e muito especialmente ao doutor Wilson, que mostrou toda a sua qualidade científica e conhecimento e nos propiciou essa ampla visão, o que se materializou nas questões que foram formuladas e bem selecionadas pela Janine e que demonstraram toda a preocupação que nós devemos ter e todo o cuidado que devemos ter com essa modernidade, especialmente porque há uma fase de transição evidente entre uma realidade física e uma realidade virtual. Isso ainda não está totalmente, não consolidado na prática, mas todas as questões que podem surgir a partir daí, inclusive que foi objeto de uma das indagações respondidas pelo Marcos, essa questão da inversão do ônus da prova, em determinadas situações, né, são questões muito interessantes que vão nos aguardar no judiciário e, com certeza, nós temos que estar preparados para isso. Daí a importância dessa nota técnica, daí a importância desta caravana. Então, eu quero reforçar aqui o meu agradecimento a todos que participaram ativamente, produzindo esse evento, através da nota técnica e a explanação, e também, doutor Wilson, reforço, agradecer a participação e a presença de todos que aqui nos acompanharam neste momento, parabenizar a Jaqueline pela condução dos trabalhos, ela que está iniciando nessa atividade, né, mas se ouve com galhardia e engrandeceu o evento, e a Janine, que teve uma participação sensacional aí, né, porque tem que prestar atenção o tempo todo e selecionar as questões que são feitas, e ela fez, como eu já tinha dito, com maestria. Agradeço mais uma vez à Escola Judicial, na pessoa do desembargador Marco André Nogueira Hanson, e ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, por nos apoiar neste evento. E também, evidentemente, ao CNJ, né, que aqui está representado pela Janine e pela conselheira que ela aqui representa, né, Janine? Então, eu, com isso, agradeço mais uma vez e parabenizo todos, e, se for me permitido, não sei se a Jaqueline que fará isso, mas eu declaro encerrada, então, esta caravana da qual eu saio muito satisfeito e muito lisonjeado. Muito obrigada, desembargador Wilson Bertelli, e agradecemos ao senhor pela síntese final das recomendações e a todos os painelistas de hoje pela excelência do debate técnico. O CIGEMES e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reforçam que a discussão sobre a validade e a segurança das assinaturas eletrônicas está diretamente alinhada ao macro desafio do CNJ de fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC de proteção de dados. Com isso, mais uma vez, agradecemos, declaramos encerrada a caravana virtual sediada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada e tenham todos um excelente dia.